Agora a gente vai fazer uma pausa aqui para a gente conversar sobre algo que é uma queixa muito comum, principalmente entre as mulheres. Dor durante a relação sexual. Será que é normal? O que explica esse desconforto? Como eu disse, é uma queixa comum entre as mulheres. E são dúvidas que a gente vai tirar agora numa conversa com a ginecologista Gisele Vissossi, que está conosco ao vivo. E claro que você pode participar também pelo 998-97.000. Gisele, obrigada por ter vindo. Obrigada a você pelo convite. Bom dia a todos. E espero ajudar um pouco a esclarecer esse assunto. E é uma queixa muito comum entre as mulheres em qualquer faixa etária, ou não, Gisele? Sim, as causas para a dor na relação sexual, elas variam de acordo com a faixa etária. Mas nós podemos encontrar dores na relação em meninas jovens, em mulheres em torno dos 40 e principalmente na pós-menopausa. Porque as causas variam. Nós podemos dividir a dor na relação sexual em duas principais características. Existe aquela dor chamada dor superficial, que é quando a mulher tem dor exatamente na entrada da vagina, na entrada da genitália, durante o trajeto do canal vaginal. Existe aquela dor na relação sexual profunda, que ela tem mais dor na região do baixo ventre. Entendi. Então as causas variam, se ela é uma dor mais superficial, mais profunda, e variam de acordo com a idade. Na menopausa é muito comum, né? Muito comum. Porque há uma secura, digamos assim, não há lubrificação. A mulher precisa, durante a relação sexual, ter uma certa lubrificação. Isso faz parte das fases da relação. A mulher consegue lubrificar a vagina pelos níveis hormonais. Então, nós produzimos estrogênio, que tem uma ação na mucosa vaginal e é capaz de lubrificar. Então, é aquele líquido que a mulher produz na relação sexual. Quando a mulher está na pós-menopausa, ou já entrando na menopausa, diminui muito os níveis de estrogênio. E isso diminui a lubrificação vaginal e predispõe à dor. Então, ela precisa procurar ajuda porque tem solução. E aí, antes da gente falar da solução, a dor também pode indicar algum problema de saúde? Por exemplo, questão de miomas, endometriose, isso pode ter a ver com a dor na relação sexual, Gisele? Pode. Durante a avaliação da paciente, durante o exame físico, é possível a gente tentar identificar os pontos de gatilho para essa dor. Então, a dor na relação sexual tem um termo técnico chamado dispareunia. E essa dispareunia mais profunda, que é aquela dor que ela sente na região pélvica, ela está muito relacionada com endometriose, com mioma, algumas massas tumorais, infelizmente, podem acontecer. Infecções pélvicas, então ela pode ter uma doença inflamatória pélvica e sentir dor. Durante o exame físico, é possível a gente identificar através do toque vaginal. Então, ou o toque unidigital ou bidigital, com o apoio da outra mão na região do andar inferior do abdômen, é possível a gente identificar exatamente o local da dor. E aí, no caso, isso atrapalha muito a qualidade de vida da mulher? Muito. Ela precisa ter um diálogo muito franco com o parceiro, porque na maioria das vezes ela é colocada como se não tivesse vontade. Ninguém tem vontade de uma coisa que tem dor, não é? Então ela precisa conversar muito com o parceiro, explicar aquela dor que ela está sentindo, qual seria a melhor posição para ela fazer essa relação até ela conseguir tratar essa dor. Então o diálogo aberto ajuda muito. E aí a gente tem também uma outra questão. A gente tem os problemas físicos, mas também temos aí as questões emocionais, Gisele? Sim, é muito interessante aquelas mulheres que já passaram por algum trauma, principalmente um estupro ou algum tipo de violência, seja violência física ou violência emocional. Às vezes a dor, ela não tem aquela intensidade importante, mas com o passado emocional dessa paciente, ela se torna muito pior. Então, a mulher que às vezes desencadeia uma dor por um estímulo muito pequeno, ela desencadeia uma dor importante, isso pode ter um fundo emocional. Sem querer, a mulher pode contrair a musculatura do assoalho pélvico e desencadear ainda mais dor num processo simples, que seria uma dor menos intensa. Por exemplo, se a mulher não está com a autoestima muito elevada, né, está com um conflito com ela mesma, isso também pode trazer a dor? Pode. Esses sintomas emocionais, eles não precisam necessariamente ser de um passado, né? Então, se ela tiver uma autoestima negativa, se ela estiver com raiva do parceiro, alguma coisa que foi dita, que foi colocada, essa questão emocional, ela se intensifica. E sem querer, a paciente faz uma contratura involuntária dessa musculatura do assoalho pélvico e aumenta ainda mais a dor.
Vamos fazer o seguinte, você também pode participar conosco aqui, viu? Você que está em casa acompanhando, pelo 99897.000. A doutora Gisele Viçosa está aqui conosco, justamente trazendo esse assunto que é tão importante, porque está ligado com a nossa qualidade de vida, com a nossa convivência, com a nossa relação, né, com aquele que a gente ama e também, claro, com o prazer, né, Gisele? Que a gente não pode abrir mão disso, né? A sexualidade está muito relacionada com a qualidade de vida. E nós merecemos ter uma qualidade de vida e merecemos ter uma plenitude na relação sexual. Então, qualquer dor, qualquer desconforto, ele não é normal. A mulher precisa procurar ajuda. Muito bem, vou fazer uma pausa com a doutora Gisele, tá bom? Porque a gente vem trazendo também, a gente falou dos problemas, das causas, e a gente vai trazer também a solução, o que é possível ser feito, né? Já volto com você, Gisele. Estamos de volta com você e tratando hoje no Manhã Total sobre o seguinte tema, dor durante a relação sexual. É normal? O que explica esse desconforto? E é uma queixa comum entre as mulheres. Eu estou conversando hoje com a ginecologista, a doutora Gisele Viçosa, com a gente aqui, você participando. Antes de trazer algumas perguntas aqui da nossa turma que está assistindo, por exemplo, lesões durante o parto também podem causar essa dor, Gisele? Podem causar. Se foi um parto mais intempestivo, se teve alguma necessidade de instrumentalização ou se teve algum tipo de ruptura perineal, a mulher precisa de um tempo para fazer essa recuperação. Às vezes, durante os procedimentos do parto, são necessários fazer alguns reparos, algumas correções e muitas vezes essas correções demoram um tempo para a mulher se adaptar. Então, é muito comum as primeiras relações serem um pouco mais dolorosas. Até mesmo quem não teve laceração, algum tipo de complicação, pelo próprio fato de estar amamentando, os hormônios da amamentação, eles não são tão compatíveis com lubrificação vaginal, porque eles são mais voltados para a procriação mesmo, né? Então, para o aleitamento, e aquela lubrificação vaginal fica um pouco dificultada. Então, elas podem ter dor simplesmente pela falta de lubrificação pós-parto. E é preciso deixar claro o seguinte, porque eu acredito, eu estava até te perguntando isso aqui durante o intervalo, muitas mulheres têm vergonha de comentar isso até com o seu médico ou com a sua médica, né? Tem. É muito comum a gente ouvir a queixa da dor na relação sexual no final da consulta. Então, às vezes, elas nos procuram para fazer os exames preventivos, aí eu vim fazer meu Papa Nicolau, vim ver se eu estou bem, e à medida que ela vai pegando confiança, a hora que está terminando a consulta, ela fala, mas doutora, eu queria falar uma coisa, eu tenho um pouco de dor na relação sexual. Então, nós já sabemos e temos até as técnicas para tentar abordar essas queixas, porque muitas ficam inibidas. Então, não fiquem inibidas, podem conversar com o seu ginecologista, nós estamos preparados para abordar e existem várias opções de tratamento, inclusive coisas que vocês podem ir fazendo para ter essa melhora da qualidade de vida. Já eu vou trazer sobre essas soluções. Agora, a Elânia, lá do Santa Mônica, está te mandando um abraço, viu, Gisele? Obrigada. E gostaria de saber se a vagina atrofia na menopausa e se contribui para causar dor. Contribui sim, um abraço também, viu, Elânia? Um grande abraço para você. Olha, o atrofiamento durante a menopausa é uma das principais causas de dor. A porcentagem de dor na relação sexual, ela aumenta muito com o avançar da idade por causa da falta de estrogenização da vagina. Então, aquela atrofia precisa ser corrigida. Para isso, nós temos várias opções. A mulher não necessariamente precisa sentir essa dor. Ela precisa ter o cuidado com a vagina, como ela passa a ter um cuidado com a pele, com a alimentação, com a sua saúde. A vagina, ela é um equipamento que precisa de cuidado. Então, nós temos que ter um fortalecimento da mucosa, um fortalecimento do assoalho pélvico e a melhora da lubrificação durante a fase da menopausa. Você falou das soluções, né? O que pode ser feito? Porque cada faixa etária vai ter um tipo, eu vou usar a palavra tratamento, não sei se é a palavra correta, mas o que pode ser feito para melhorar e que esse prazer volte? Isso. A nossa principal função é tentar identificar a causa. No caso da pós-menopausa, a causa ela já é bem estampada para nós ginecologistas, que é realmente a falta de lubrificação vaginal pela queda dos níveis de estrogênio. A reposição hormonal local, ela é o padrão ouro do nosso tratamento. Além disso, algumas mulheres, além dos cremes vaginais à base de hormônio, as mulheres podem se disponibilizar do uso de energias vaginais. Nós temos hoje o acesso ao laser vaginal, ao Frax, que são tecnologias que podem associar ou substituir a necessidade do creme. Depende da escolha da paciente de cada perfil.
No caso de mulheres mais jovens, a gente tenta identificar a causa. Se ela tem uma vulvovaginite, então tratar essa vulvovaginite. Se ela tem uma endometriose, tratar a endometriose. Nós também gostamos de trabalhar em equipes multidisciplinares. Então é muito interessante o trabalho das fisioterapeutas pélvicas. Eu particularmente trabalho com algumas e temos uns resultados muito satisfatórios, porque elas ensinam a paciente, através de técnicas de biofeedback, de eletroestimulação, a própria consciência daquela musculatura pélvica, para elas conseguirem, para as pacientes conseguirem relaxar no momento apropriado e contrair no momento apropriado. Então, essa consciência do assoalho pélvico, as meninas da Físio são fantásticas, são excelentes profissionais. Então, nós trabalhamos também com o serviço das psicólogas. A psicologia ajuda muito nesse amparo emocional. Então, elas tentam identificar qual que foi aquele momento de impacto que transtorna toda aquela vida sexual. Então, isso tem um maior sucesso no tratamento, o trabalho em equipe, equipe multidisciplinar. E nossa função como ginecologista é tentar tratar a causa, especificamente os problemas orgânicos, e devolver mais qualidade de vida para essa paciente. E os resultados vêm também, assim, é preciso um pouco de paciência, eles vêm imediatamente, a gente já percebe. Então, depende da causa. Se for uma vulvovaginite, assim que você resolve o problema da vulvovaginite, que é um quadro mais agudo, a dor já ameniza. A paciente termina aquele tratamento de uma semana, 10 dias, ela já fica restabelecida. Entendi. Alguns casos demandam um tempo mais especial. Então, a paciente precisa estar disposta a manter o acompanhamento. Eu tenho mais uma pergunta aqui para você. A nossa amiga não mandou o nome, Gisele. Ela está na menopausa, tomando hormônio, fazendo a reposição hormonal, né? O útero e o ovário já estão atrofiados e ela sente muito incômodo, não só durante a relação sexual, mas o dia todo, dor e ardência. Isso pode ser o que nós chamamos da síndrome genitorinária da menopausa, que é justamente relacionada com esse atrofiamento. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês que é muito interessante, que eu falo para todas as pacientes em consultório. Nós precisamos cuidar do nosso sistema genital como a gente cuida de uma ruga da pele. A gente tem esse hábito de se preocupar com a ruga e fica passando um creme um tempão numa ruga da pele. Na vagina é a mesma coisa, nós precisamos nos dedicar para a vagina. Então, o uso dos cremes vaginais hormonais, eles não têm uma contraindicação sistêmica. Quando a paciente não apresenta uma contraindicação sistêmica, ela tem um benefício muito grande dos cremes vaginais. Nós utilizamos aqueles de baixa dosagem para aquelas que oferecem um risco maior de desenvolver algum tipo de patologia relacionada aos hormônios. E eles não têm uma absorção sistêmica estatisticamente significante para dar um problema. Então, ela pode abusar do creme vaginal. Ela usa o creme na entrada da vagina, ela usa com o aplicador. E, além disso, tem as tecnologias que nós não podemos abandonar. Nós temos que ser muito abertos às novas tecnologias. O laser, o Frax. Então, ela pode associar tudo isso e não deixar de se tratar. Tem uma amiga nossa que ela pediu para eu não falar o nome dela. Ela tem 52 anos e ela falou que não está sentindo nenhum desejo. Libido zero. O que ela pode fazer? Então, a libido feminina, ela é complexa, porque nós temos a diminuição dos níveis hormonais com a idade, mas nós também temos os relacionamentos de longa data, nós temos aquelas coisas que foram ditas que ficaram no inconsciente, que precisam ser trabalhadas. Então, tudo isso pode favorecer para diminuir o desejo, mas ele tem solução. Então, precisa ter uma conversa muito aberta com o parceiro e nós precisamos tirar a dor na relação. Geralmente a gente não tem vontade de ter relação, se sente dor. Então, tirando a dor na relação, você pode melhorar o desejo. E melhorando o desejo, você melhora a sua própria lubrificação, que já é um fator que favorece para ter uma relação sexual mais saudável. É preciso ficar atenta, né? Buscar esses caminhos e, claro, retomar esse prazer e essa qualidade de vida. Gisele, muito obrigada, foi um prazer te receber aqui hoje, viu? Exatamente, obrigada a você, obrigada a todos e estamos abertas para qualquer dúvida. Saúde em 2022. Gisele Viçosi, ginecologista, com a gente aqui no Manhã Total e obrigada pela sua participação também.